Presidente, nós tivemos agora recentemente o episódio do ex-presidente Fernando Collor, que foi condenado e preso, ele reivindicou uma prisão domiciliar, né? E hoje está detido domiciliarmente. O senhor diz que a sentença está pronta, no seu caso, o senhor estima que vai ser condenado a mais de 40 anos. Agora há pouco, fazendo uma avaliação dos ministros da primeira turma, o senhor praticamente considera que 3 votos ali, pelo menos, serão pela condenação. O Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Supondo que esse cenário se confirme e que a sua condenação venha, o senhor lá na frente considera que deveria ser preso onde? O senhor vai reivindicar a prisão domiciliar, como fez o Collor? Eu não posso pensar dessa forma. Eu estaria entregando os pontos. Quando se fala em 40 anos, você viu, com toda certeza, na imprensa isso aí. Tá? Você pode ver agora até. Teria uma proposta dentro do Senado para reduzir a pena para essas pessoas humildes, né, e aumentar apenas o caso de liderança. E me aponto como liderança. Que golpe da Disney foi esse? Eu estava fora do Brasil no dia 8 de janeiro e não falei com ninguém. Qual a minha participação de 8 de janeiro? Se pegar o telefone de centenas de pessoas, não tem uma mensagem minha com essas pessoas. Eu abandonei. E mais ainda, quem teria que responder sobre isso não sou eu. Lá para o dia 5 de janeiro de 23, até o dia 8, a ABIN mandou mais de 30 mensagens para o governo, para o GSI, que manifestações violentas aconteceriam em Brasília. Não tomaram nenhuma providência. Onde o Lula estava no dia 8 de janeiro, domingo? Estava em Araraquara. Ele é uma pessoa de não... Tínhamos catástrofe no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele não foi para lá. Quem está fazendo Araraquara? Para ficar fora do teatro que foi armado em Brasília. Nada mais do que isso. Teatro custoso, né, presidente? Está custando para essas pessoas que estão presas. Não, mas o quebra-quebra existiu, né? Não há como quem negar. quebrou? Josias, tem condenações aí que não tem... Não, uma sim. fotografia. A propósito não disso... tem uma imagem do cara quebrando nada. Quem quebrou, pague. A propósito disso, presidente, eu queria lhe perguntar... Agora está tendo uma negociação, né, conduzida pelo presidente do Congresso, do Senado, Davi Alcolumbre, para um projeto para atenuar a pena desses que estão presos por conta do 8 de janeiro. E aí o seu filho, o Flávio Bolsonaro, falou, olha, não nos interessa meia anistia, nos interessa a anistia completa. Que o que ele pergunta é, se a ponderação dos senhores eram as penas draconianas, leoninas, em relação à cabeleireira do batom, para usar a sua expressão, o pipoqueiro, o sorveteiro, por que não apoiar este projeto? Não fica a impressão de que o interesse pela anistia plena é para beneficiá-lo? Quando começou a discutir anistia, alguns parlamentares falaram comigo, vamos botar a questão da inelegibilidade nesse projeto. Eu falei, não, é só para 1 de janeiro, eu estava fora do Rio de Janeiro. É justo você ser multado agora em Porto Alegre, José? Você está aqui? É justo eu ser previsto uma pena por depredação de patrimônio se eu estava lá na Disney? Mas por que não apoiar esse projeto que atenua as penas não são criminosos. As pessoas não são criminosas. Eu tenho um nome de pessoas aqui que você cai para trás, né? Me desculpa, acho que vale a pena dar o tempo de programa nosso. Eliane Jesus, 28 anos. Presa há 2 anos, lá em Pedrinhas, Maranhão. Vildete Ferreira, 73 anos. Condenada a 11 anos. Iraci Megumi Nagoshi, 72 anos. Condenada a 14 anos. Maria de Fátima Mendonça, 67 anos. Agora, não Tubarão. é... Deixa eu terminar aqui. Até por conta disso. Francisco Vildete Ferreira, 60 anos. Por que não apoiar esse projeto? Que ajudaria Olha, essas você tem que pessoas. reconhecer que as pessoas não são criminosas. Você vai passar essa pessoa com 17 anos para 12? Com essa idade, aí estão com 17 anos, né? Tem gente com 17 aqui, tem gente com 14, tem gente com 11. O pipoqueiro, lembra do popcorn? O pipoqueiro e o sorveteiro foram condenados também. Autistas foram condenados. Pessoa de rua, catador de papel, foi condenado. Quando botaram a tornozeleira dele, ele humildemente falou, como é que eu vou recarregar a bateria se não tem onde morar? Esse tipo de pessoas são golpistas e, num primeiro momento, pior do que golpistas, foram chamados de terroristas. Num governo onde diz que o Hamas não são terroristas, onde diz que PCC e Comando Vermelho não são grupos terroristas também.
Esse é o governo que nós temos aí, que fala em direitos humanos. Tem uma coisa que me chamou a atenção, presidente, eu queria lhe perguntar. Quando houve a campanha para a presidência da Câmara e do Senado, os dois estiveram consigo, negociaram com as lideranças do PL, e ficou entendido naquela ocasião, inclusive foi noticiado, amplamente noticiado, que os senhores apoiariam o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, no pressuposto de que ambos dariam curso, que levariam à pauta de votação o projeto da anistia. Né? Nenhum dos dois levou. O Hugo Mota não levou, e agora o Davi Alcolumbre está, inclusive, negociando uma proposta alternativa. Só o senhor sabe o que negociou com os dois personagens. Né? Mas havia o compromisso, o Flávio Bolsonaro, semana passada, disse que não foi isso que o Davi Alcolumbre combinou conosco. Havia esse compromisso? Eles roeram a corda da negociação que fizeram consigo? Olha, o compromisso que eu tive dos dois foi, em a maioria dos líderes concordarem com tal proposta, ela vai a plenário. Não foi especificamente este assunto. Isso que foi tratado. Por exemplo, a polêmica muito grande de apoiar os dois nomes. Até eleitor meu ficou chateado, né? Tinha que apoiar um terceiro. Senado. Se eu apoio um terceiro, como nós apoiamos o Rogério Marinho em 23 e você perde, você vira zumbi dentro do Senado. Então, nós apoiamos um nome que iria chegar e eu digo o seguinte, vamos jogar o OR. Vamos dar um passo de cada vez. Passamos a ter 2 comissões dentro do Senado. Então, nós crescemos. Passamos a ter a vice-presidência dentro do Senado. Nós crescemos. Que se não tivesse conosco essas comissões e a vice, estaria com outro partido, ou de centro, ou de esquerda. Então, esses foram os entendimentos, não tinha o compromisso da anistia? O entendimento foi ter entendo a maioria. A maioria dos líderes toparam. Tanto é, quando o senhor considera que o abaixo-assinado lá, pedindo a urgência na Câmara, é essa a maioria a que o senhor se refere? Não, quando os líderes, por influência lá, por pressão até de fora do parlamento, resolveram dar um passo atrás, sobrou para a gente fazer o quê? As coletas de assinatura individual. O Sócios é o nosso líder lá dentro. Ele circula muito bem junto com outros parlamentares e resolvemos fazer uma coisa que não é fácil, colher a assinatura individual. Precisava de 257 assinaturas, tivemos um pouco mais de 260. Bem, está pronto numa reunião de líderes que está sendo postergado, tendo em vista as viagens, que o Lula tem outros interesses, que o parlamento nada vote, até ver se acalma a questão da Previdência, são esperando esse momento. Eu não fui surpreendido. O Hugo Mota fez agora um recurso ao Supremo na questão ramagem. Quem tem que decidir inconstitucionalidade não é uma turma, é o pleno, de acordo com o artigo 97 da Constituição. Tanto nenhum dos dois roeu a corda não, por enquanto, tudo bem. Eu vou contigo até o momento que você fala, estou fora. Aí mudou as coisas. O que foi acertado com ambos foi exatamente, em a maioria das lideranças topando, a gente bota em pauta. Outra, eu não sei como negociar. Fiquei 28 anos lá dentro. Sei das pressões que todos sofrem, de outros interesses que entram naquele caldeirão lá dentro. Então nós fizemos isso aí, tanto é que meu partido tem crescido. O meu partido não tem nada, o governo não podia ter, de forma nenhuma. E é um partido que hoje em dia tem respeito perante a opinião pública. Eu tenho falado, inclusive, né, me dê 50% da Câmara, 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. Então nós sabemos, estamos fazendo com muita calma, muita tranquilidade, conversando com várias lideranças, vários parlamentares, esse assunto. E queremos uma maioria no Senado, não é perseguir ninguém, é para reequilibrar a força entre os poderes. O senhor falou da importância do seu partido e que o governo teria interesse em arrefecer um pouco a crise do INSS, que a gente fala mais para frente, mas pensando numa questão econômica, que também foi uma promessa do senhor, o projeto de imposto de renda para a faixa de R$ 5.000. O senhor acha que o PL deve apoiar esse projeto que o governo Lula mandou agora? Eu costumo dizer, para você ir daqui para Angola, você pode ir nadando, né? Um submarino, um navio, de avião. Você tem que ver qual é o custo disso aí. E quando entra em vigor? Tem que entrar em vigor essa proposta 1º de janeiro do ano que vem. Sim. E não para 1º de janeiro de 27. Tem que saber o que tem, o que outras que eles querem tirar de algum lugar. E eu fui o único presidente da história do Brasil que diminuiu a carga tributária. Quando nós zeramos os impostos federais dos combustíveis, perdemos 40 bilhões por ano. O governo passou a arrecadar mais. Nós botamos um teto no ICMS. O meu estado, Rio de Janeiro, cobrava 34% de ICMS, passou para metade. Tivemos 3 meses de deflação. Proposta de quem? Do Paulo Guedes. Apoio de quem dentro do parlamento?
em especial nessa questão, você não tem como ir para frente numa qualquer proposta se tiver brigado com o respectivo chefe de poder. E nós tivemos alinhado com o Arthur Lira. Ele nos tinha uma consideração comigo, eu fui 20 anos do partido dele, e nós conseguimos zerar os impostos federais dos combustíveis e diminuir o ICMS. Tinha 3 meses de deflação e, em função disso, o preço das coisas caíram. Até porque esse preço alto que tivemos lá no nosso governo foi em função da pandemia e mais da guerra. Imagine se eu tivesse o Haddad e o presidente da República. Eles conseguiram desviar lá 50 milhões de reais dos respiradores. Conseguiram desviar no consórcio do Nordeste. Na CPMI não foi para frente isso aí. Imagine eles ganhando as eleições, como é que estaria a economia do Brasil. Mas é que esse é um projeto que o senhor também fez promessa em campanha, porque ele atinge 10 milhões de pessoas. Ele é um projeto que, socialmente falando, ele é importante. Quais são os meios para se conseguir anichar isso daí? Agora, eu, por exemplo, abri mão de 40 bilhões dos impostos de combustíveis e passou a arrecadar mais. O governo pode ir num caminho semelhante. Agora, eu apelidei a equipe econômica do Haddad como menos vacas, mais leite. Ele acha cada vez mais, taxando, até as blusinhas da China, né? Taxando. Ele vai arrecadar mais e tudo bem. O povo não aguenta mais pagar imposto. Está aí agora, vi matéria da imprensa, que o Galípolo está conseguindo, né, ressuscitar uma coisa que, a princípio, nós não sonhávamos mais com isso, a volta da inflação.